Alô, meus amigos, alô, minha amiga. Eu sou o pastor Ivo Rodrigues e você está em nosso canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Hoje nós vamos trazer aqui uma lista. Pessoas perguntaram, sempre perguntam, pastor, quais os pastores que o senhor mais espelhou, mais admira? Então hoje eu vou fazer aqui, vou trazer uma listagem, pelo menos uns 10 a 15 pastores que eu admiro. Pastores que ainda estão vivos e aqueles que já partiram para a eternidade. Entre dos pastores que ainda estão vivos, admiro muito o pastor Firmino da Anunciação Gouveia como pastor. Esse pastor me recebeu como filho na cidade de Belém do Pará, quando eu fui fazer seminário lá. Ele foi aí o sétimo, depois de Daniel Berg e Gunnar Wingre, o sétimo ou oitavo. Aqui as obras que ele realizou no seu período. Um pastor que eu tenho grande admiração para ele, ainda está vivo, pastor Firmino da Anunciação Gouveia. Outro pastor em memória que eu tenho grande admiração para ele é o pastor Francisco Bueno Fiico, o homem de Araguaína. Ele me pegou nas suas mãos quando eu era bebezinho. Grande admiração, grande respeito. Eu tinha 3 meses e 17 dias de vida. Partiu para a eternidade, mas seus familiares que vão assistir esse vídeo, meu muito obrigado. Esse aqui, ó, esse pastor aqui, eu vou pegar o livro aqui, então o livro dele aqui, ó. Pastor Firmino da Anunciação Gouveia. Pastor Firmino não, pastor Cisino, irmão, pastor Cisino Bernardino. Este homem verdadeiramente ele é o pai das missões. Para mim, este homem verdadeiramente ele é o pai das missões. Em 2015 eu tive a oportunidade de falar com ele, quando ele me deu a oportunidade para pregar no ginásio, no dia 2 de maio, foi num sábado, antes do pastor Adão Santos e do pastor Gilmar Santos. Eu preguei no ginásio em Camboriú, nos Gideões, e as pessoas nunca nem tinham visto falar o meu nome, mas ele, depois de Deus ter usado para falar profundamente com a irmã Raquel, a sua filha, ela falou para ele a maneira que Deus me usou e ele falou, eu quero o pastor Ivo aqui, me colocou meu nome na lista e a gente foi pregar lá pela primeira vez. Eu admiro muito, esse homem verdadeiramente era o pai das missões, a gente tremia quando chegava perto dele. Entre tantos outros pastores que a gente tem grandes admirações, pregador, pastor Luiz Antônio, que já partiu para a eternidade e a gente tem grande admiração. O pastor Luiz Antônio, em 2005, quando eu estive nos Gideões pela primeira vez, ele profetizou acerca da minha vida. E quando foi em 2015, a gente estava lá no congresso dos Gideões para pregar. A gente pregou, foi ter essa mensagem aqui, ó, 33º Congresso dos Gideões. Pastor Luiz Antônio, um grande homem de Deus, que já dorme com o Senhor. Pastor Jackson Rodrigues, grande admiração também, que também já dorme com o Senhor. Agora falando dos pastores que foram inspiração e são até hoje, que eu sempre acompanho, tenho um grande respeito e admiração. Nós vamos então entrar na lista aqui, vamos lá. Nessa lista eu coloco aqui o pastor Edson Nascimento, talvez você não, eu vejo pouco você ouviu falar. Pastor Edson Nascimento entra nessa primeira lista, na lista, né, dos pastores que eu tenho pastores pregadores que eu tenho grande admiração. Pastor Edson Nascimento, ele pregava muito em nossos congressos quando a gente era jovem, ele transmitia mensagens que tocava. Eu vi por várias vezes 180, 200 pessoas ser batizadas com o Espírito Santo e também aceitarem Jesus. Então vai aqui nessa minha lista, pastor Edson Rodrigues. O segundo na minha lista que eu coloco aqui também, que eu tenho grande admiração como um pregador, um grande homem de Deus, que leva a mensagem de Deus com muita coragem e determinação, pastor Gilmar Santos. Pastor Gilmar Santos é um pastor muito culto e ele transmite umas mensagens que a gente fácil de entender. Eu tenho grande admiração como pregador, tenho grande admiração por ele, um grande homem de Deus que permanece como dando testemunho da sua vida ao lado da sua companheira. Terceiro nessa lista, pastor Gilvan Rodrigues. Pastor Gilvan Rodrigues, um homem paraibano corajoso, de firmeza e de grande respeito, que ao lado da sua esposa leva a mensagem de Deus, mas com amor,
que você vê dentro da alma dele. Esses pastores que eu estou falando são a lista minha de admiração. Você pode ter a sua, tem os pastores atuais, que eu não vou estar falando sobre eles, estou falando dos pastores que têm mais anos de carreira e que eu a conheço há muitos anos. Nessa quarta lista, nessa lista eu coloco o quarto pastor, que eu tenho grande admiração por ele, um pregador excelente, um homem de grande visão de Deus, que eu tenho grande admiração por ele, Napoleão Falcão. Pastor Napoleão Falcão, a gente participou de seminário junto, participou de seminário dado por ele. Ele sendo aí um mestre, sempre foi um mestre, e um pregador que leva uma mensagem de Deus, eu tenho grande admiração por ele. No quinto pastor de grande admiração que eu tenho, pastor Gesiel Gomes. Pastor Gesiel Gomes, a gente teve a oportunidade de fazer vários seminários com ele, e é um pastor de grande êxito, de grande exemplo, de grande testemunho, que a gente tem grande admiração. Pastor Gesiel Gomes, pastor de grande mesmo obra. Lembrando a todos que eu estou falando dos pastores do Brasil, que eu, pastor Ivo Rodrigues, tenho admiração, que eu conheci, que eu conheço ainda. Esses são os pastores que eu estou falando. Idecásio Takayama, pastor Idecásio Takayama, eu tenho esta grande admiração por o pastor Idecásio Takayama, de uma maneira especial, de uma forma muito linda. É o sexto dos pastores que eu coloco nessa lista. Pastor Idecásio Takayama, nos anos 90, ele tinha aí uma carreta e ele fazia muitas cruzadas pelo Brasil e o mundo afora, levando a mensagem de Deus, um japonês muito instruído na palavra, que pregou com muita ousadia. Tenho uma grande admiração pelo desenvolver do trabalho que ele tem desenvolvido durante os anos 90. Também pastor que eu tenho grande admiração, talvez você não conhece, pastor Divino Eterno, Divino Moraes, na véspera do dia 25, dia 24, dia 25 de dezembro, ele perdeu as duas vistas quando ele tinha apenas 18 anos de idade. Hoje ele é um pregador, pastor e cantor. Divino Eterno aqui de Goiânia, eu tenho grande admiração por ele. Hoje está no Espírito Santo, ele juntamente com a sua esposa, Manúbia. Você não conhece, mas são pessoas de Deus com grande êxito na presença do Senhor. Outro pastor que eu tenho grande admiração por ele não é pregador, conferencista, viajar para um lado e para outro, mas como pastor, eu tenho grande admiração. Pastor Deusdete Sepetimo Ramos, pastor da cidade de Xinguara, há mais de 30 anos. Ainda é pastor naquele local. Tive a oportunidade de ser pastoreado por ele e os seus ensinamentos, de uma forma simples, mas um conteúdo profundo que toca a nossa alma. Que vale a pena a gente ver a maneira de Deus usar pastor Deusdete Sepetimo Ramos. Uma grande admiração pelo trabalho que ele presta na cidade de Xinguara, no estado ali do Pará. Um homem de Deus muito forte. O pastor do nossos tempos, mas um pastor com grande desenvoltura no trabalho, o pastor Adão Santos. Pastor Adão Santos, ele é deficiente visual, mas a coragem, a determinação, a sabedoria que Deus deu a ele para transmitir a palavra é inexplicável. Reverendo pastor Adão Santos, sua esposa, a pastora Egmara, eu tenho uma grande admiração por esses pastores. São pastores muito fortes, usadíssimos na mão de Deus. Pastor, o senhor pode citar alguns pastores mais novos? Sim. Pastor Eliseu Rodrigues, de Goiânia, um pregador que prega uma palavra cristocêntrica, com grande coragem, grande afinco na obra do Senhor. Está aí levando a mensagem de Deus. Pastor que prega com ousadia, pastor Raíque Ramelo, prega a palavra de Deus também com uma sabedoria muito forte, de uma maneira que todas as pessoas entendem a forma dele pregar, dele transmitir a mensagem de Deus. Pastor, eu tenho grande admiração por ele.
pastor também Josué Gonçalves. Pastor Josué Gonçalves, um pastor terapeuta familiar, um homem de grande exemplo. Junto a ele, pastor também Cláudio Duarte. Esses pastores eu tenho grande admirações por eles, pela forma e pela desenvoltura que eles têm desenvolvido de levar a mensagem de Deus. Tem muitos outros pastores mais jovens que estão aí no caminho, na caminhada, que eu podia citar aqui e recitar, mas a gente deixa para outro vídeo. Esses são os pastores que eu tenho grande admiração. Agora, pessoas que foram degraus na minha vida, que eu nunca posso esquecer, a minha mãe, Emília Rodrigues de Souza. É a mulher que me ensinou tudo que eu sou hoje, tudo que eu tenho, tudo que eu alcancei, foi através da minha mãe. Então, uma grande admiração. Minha mãe era uma mulher muito simples, mas uma mulher de oração. Uma mulher, não era porque era minha mãe, mas uma mulher de oração, de fé, de coragem. Tudo que eu aprendi no meio evangélico foi agarrado na saia da minha mãe. Minha mãe é um exemplo. Lembro de uma determinada vez que ela estava num período de mulher, que é o lembretezinho de todos os meses, e veio uma mulher chamar ela para expulsar um espírito demoníaco que estava na filha dela. E minha mãe, quando ela estava naquele período, ela não orava para ninguém, era o período dela. E minha mãe falou que não podia ir, eu, menino, entrei na frente, eu vou! E fui andando já no caminho da roça, da casa da mulher para ir. E minha mãe, vendo que eu ia, e acompanhando a mulher e o pessoal, ela foi também. Mas de vez em quando, no trieiro do caminho, ela dava um beliscão em mim, disse, aquele demônio sair, tu vai ver. E aquilo, eu corria lá para frente no caminho, né? Quando chegou lá na casa da mulher, a menina endemoniada, a jovem, estava debaixo da mesa. Eu, criança, quando eu cheguei lá perto, o demônio usando a menina, deu um grito. Pá! E eu, quase caí de costas, assustado. E minha mãe me pegou e jogou em cima da menina endemoniada. E só do grito que eu dei de medo, é de ver que o espírito demoníaco saiu. Só de medo, foi só do medo, não foi nada de unção não, foi do medo mesmo. Minha mãe já dorme com o Senhor, partiu para a eternidade em 2006, ela faleceu muito nova, 53 anos de idade, mas ela para mim foi um exemplo de pessoa, sempre será, ninguém tira de dentro de mim. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dos admirações pelos pastores e por pessoas que são influentes em nossas vidas. Deus abençoe, até o próximo vídeo.